foi apresentado nos espaços do Concelho de Torres Vedras o Linhas de Torres Running Challenge 2023. O Linhas de Torres Running Challenge se realiza no próximo dia 15 de abril. Trata-se de um conjunto de provas desportivas de trail running que divulgam e valorizam o património turístico e militar das Linhas de Torres. A prova é aberta a todo o tipo de atletas, mas tem uma forte componente militar. Na apresentação estiveram António Teixeira Duarte, o fundador do evento, Ana Umbelino, vice-presidente da Rota Histórica das Linhas de Torres, Maria João Rocha Marques, subdiretora-geral de Recursos de Defesa Nacional, o general Rui Moura, o major-general António Cavaleiro, assessor do Gabinete de Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Cândido Manuel Patelia Mendes, tesoureiro da Associação de Deficientes das Forças Armadas, para quem os lucros do evento reverterão, a Tenente Margarita Magnani, presidente do Comitê CISM Track and Fields and Marathon, ou seja, o comitê de desporto ligado às Forças Armadas dos diversos países, e Laura Rodrigues, presidente do município torriense. Mas vamos então escutar o que são as Linhas de Torres e o que é o Torres Running Challenge, que se vai disputar no próximo dia 15 de abril. E é constituído por uma ultramaratona de 100 km, uma maratona trail de 42 km, uma corrida de 10 km e uma caminhada de 6 km. E as grandes questões sobre o que é que levou aqui entre 1809 e 1810 se iniciasse o planeamento e a construção das formidáveis Linhas de Torres Vedras. Como é que foram construídas e ocupadas e quais os resultados a conduziu e porque é que ainda é importante relembrar as Linhas de Torres passado estes 200 anos. Há 210 anos, as Linhas de Torres Vedras, cujos objetivos últimos eram de impedir a conquista de Lisboa por parte do exército de Napoleão, a perda do controle do melhor porto natural do Oceano Atlântico na Europa, que era Lisboa, e ainda de proteger o exército aliado anglo-português, nunca foram testadas no seu limite. As tropas invasoras francesas do L'Armée de Portugal, sob o comando do Marechal Messena, com ordens do próprio Napoleão para conquistar Lisboa e expulsar os ingleses do território do continente europeu, pararam em frente às linhas em outubro de 1810. As forças francesas apenas fizeram fracas tentativas de testar as fortificações que haviam sido construídas imediatamente a norte do objetivo da campanha francesa, que era Lisboa. E depois de verificarem a impossibilidade de encontrar um ponto fraco que permitisse uma penetração, retiraram para a linha de Rio Maior-Santarém ao fim de 4 semanas, já no mês de novembro de 1810. E o que foram as Linhas de Torres Vedras? Numa definição curta e notável de um sistema tão complexo, trago as palavras do professor emérito de História da Florida State University, Donald Howard, que faleceu há 2 anos e que escreveu o seguinte sobre as Linhas de Torres Vedras. As estradas que se aproximavam das linhas foram cortadas e barricadas. Os vales foram bloqueados com batizes. Trincheiras foram cavadas e as colinas escarpadas. As encostas rochosas foram cortadas com explosivos, formando precipícios. As árvores que obstruíam os campos de tiro foram derrubadas. As pontes foram minadas e os rios barrados e inundados. Para facilitar o rápido movimento de tropas e comunicações, foram construídas estradas transversais, algumas em pedra. A Royal Navy estabeleceu um sistema de telégrafos ao longo das linhas. Canhoneiras foram ancoradas no rosto para cobrir os flancos. E populares, aos milhares, foram recrutados num círculo de 120 km. Em outubro de 1810, as linhas incluíam 126 redutos e 249 canhões guarnecidos por 29.750 militares de unidades de milícias portuguesas, complementados por todo o exército de campanha de Wellington, 60.000 homens, acrescento eu, 30.000 portugueses e 30.000 britânicos, prontos para barrar qualquer brecha criada por um ataque inimigo. Era sem dúvida um sistema novo. Se fosse bem sucedido, Portugal seria salvo. Se fracassasse, o exército de Wellington seria lançado ao mar, capturado ou forçado a refugiar-se em navios da Royal Navy, deixando a política externa britânica com um sério problema. Fim de citação. Uma obra-prima que ajudou a consolidar a aliança política, militar e diplomática nas relações entre os centros de poder dos aliados, em Londres, Lisboa e Rio de Janeiro.
O planeamento, preparação e construção e defesa das linhas coube a muitos autores. Como Miguel Torga nos ensina no seu poema, Pátria é um palmo de terra defendida. As linhas de Torres Vedras foram esse palmo de terra. Um palmo de terra permitiu botar o curso da história e lançar a base para os anos que se seguiram entre 1811 e 1815 e que conduziram à derrota e abdicação de Napoleão. Este evento, vá lá, porque começou há 10 anos, faz 10 anos. Para este ano temos 4 distâncias, 100, 42, 10 e 6. Portanto, os 100 km partem da Praia dos Pescadores da Póvoa Santaria e acabam na Expo Torres. A meia maratona parte às 9h30 de Mafra e acaba também na Expo Torres. Depois temos 10 km aqui em Torres Vedras e temos uma caminhada de 6 km na Tapada de Mafra. A Associação para a Promoção Turística Patrimonial das Linhas de Torres, que gera a Rota Histórica das Linhas de Torres, para se associar a esta conferência de imprensa, sendo que a referida associação é precisamente uma das subscritoras do protocolo de parceria que agrega um conjunto de entidades empenhadas em concretizar anualmente esta iniciativa que tem de facto uma extraordinária participação e reverberação. De facto, a associação que represento, ela é tributária de uma plataforma, então denominada Plataforma Intermunicipal para as Linhas de Torres Vedras, que há cerca de uma década atrás, um pouco mais, decidiu, através de uma comunhão de vontades, mapear todo o património integrante deste sistema defensivo e assumir, através de uma ampla rede de parcerias, o desiderato de recuperar, reabilitar, conservar e valorizar o património integrante das linhas de Torres Vedras, almejando criar um itinerário turístico-cultural sustentável. Para não vos maçar, eu gostaria de, para concluir, sublinhar 3 aspectos. Primeiro, a Rota Histórica das Linhas de Torres, enquanto itinerário turístico-cultural que gravita em torno do património integrante das Linhas de Torres Vedras, é neste momento um produto turístico que valoriza este património, que valoriza a paisagem e que, por força da construção de um conjunto alargado de relações com agentes económicos, com organizações da sociedade civil, oferece um conjunto de experiências aos turistas e aos visitantes que por este território se acercam e que o percorrem. Paralelamente, e foi sempre preocupação dos membros desta associação, desenvolver programas de educação patrimonial, programas que estimulam a realização de recriações históricas, que estimulam a utilização do processo histórico como matéria-prima para a criação artística. E por isso o património é também perspectivado como o leitmotiv para inúmeras novas criações, apropriações e reapropriações que envolvem agentes culturais, que envolvem agentes desportivos, que envolvem, no fundo, a sociedade na sua diversidade. Neste momento, a Rota Histórica possui uma projeção internacional que eu gostaria de fazer notar, uma vez que integra o itinerário cultural do Conselho, certificado pelo Conselho da Europa, que se denomina Destination Napoleon, gerido pela Federação de Cidades Napoleónicas, que integramos e onde assumimos inclusivamente o cargo da vice-presidência executiva. As Linhas de Torres Vedras veiculam valores que são eles próprios inspiradores e que moldam a nossa prática. Um desses princípios, desses valores, é efetivamente a cooperação, a importância da cooperação, de sermos capazes de mutualizar recursos e, pela via da mutualização de recursos, maximizarmos aquele que é o efeito que cada um de nós isoladamente seria capaz de produzir. Esta iniciativa é um exemplo da mutualização de recursos
que de facto convoca as diferentes organizações, os diferentes parceiros, cada um deles dá aquilo que tem, aquilo que pode, para construir uma iniciativa que seria, eu diria, atrever-me a dizer, impossível de realizar se apenas cada uma das partes almejasse operacionalizá-la. Eu gostaria apenas de concluir reproduzindo precisamente uma frase de uma investigadora, a Cristina Clímaco, que a certa altura disse algo que me parece bastante significativo. Ela referindo-se às linhas de Torres Vedras, disse que as linhas de Torres Vedras representam mais do que um mero acontecimento da história. Elas representam a história dos homens, mulheres e crianças que as construíram e de todas as gerações que à sua sombra viveram. E por isso, se as linhas no passado visaram separar, no presente elas visam precisamente unir, visam precisamente proclamar os valores da paz, da cooperação, da harmonia e da amizade, numa altura em que a história da Europa e as suas fronteiras se redefinem uma vez mais com morte, dor e sofrimento. E por isso estas iniciativas são cada vez mais necessárias. Cumprimento todos aqueles que acompanham esta conferência de imprensa, concorrendo assim para a merecida projeção e divulgação de um evento que conta já com várias edições e ao qual, uma vez mais, as Forças Armadas têm o particular gosto de se associar. Efetivamente, as nossas Forças Armadas, através da Marinha, Exército e Força Aérea, aderiram com entusiasmo ao convite expresso pelos precursores, o Sr. Engenheiro Leiria Pinto e o Sr. Engenheiro Teixeira Duarte, disponibilizando todo o apoio necessário dentro das nossas disponibilidades e colaborando na organização e realização deste evento. Como razões principais que levaram as Forças Armadas a associarem-se ao Linha de Torres Vedras Running Challenge, destacam-se as de índole histórica, as de índole desportiva e as de índole solidária. Assim, apesar de não ser um evento estritamente militar, tem na sua gênese um fato histórico de inegável memória militar, como muito bem foi sublinhado pelas várias intervenções que tivemos o prazer de ouvir. Tudo isto está traduzido na evocação de um sistema de defesa extremamente eficaz, constituído por mais de 150 edificações militares que contribuíram decisivamente para que Portugal se mantivesse como país soberano e independente por ocasião das invasões francesas. Neste contexto, pela sua importância e características militares, o chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas e o chefe de Estado-Maior do ramo das Forças Armadas concordaram, desde a primeira hora em que foram convocados para tal, em aderir a este projeto, ajudando a divulgá-lo, tanto a nível interno como externo, apoiando o seu planeamento e realização e participando no evento com atletas militares nacionais no quadro da promoção do desporto militar. Saliento que a sua dinamização e promoção encontra-se plenamente justificada, pois, formalmente, a nível internacional, o evento realiza-se sob a égide do Conselho Internacional do Desporto Militar. Deste modo, no que diz respeito ainda ao foro desportivo, esta realização materializa-se no facto da inerente atividade física e, em particular, a resistência física, constituir um dos pilares determinantes da condição militar, intrínseca a todos aqueles que se encontram no serviço ativo, tendo que a colocar à prova com frequência nos mais diversos e complexos teatros de operações onde operam, quer seja nos confins de África ou na distante Ásia. Não posso deixar de salientar a não menos importante componente solidária deste prestigiante evento, traduzido no apoio à meritória atividade da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, que será a entidade primariamente beneficiária dos proventos que se venham a verificar com a realização do Linha de Torres Running Challenge, o que muito nos honra e motiva. Pelas intervenções que de facto era histórico, onde salientaram a importância das linhas de torres no seu contexto militar, e não sendo feito único para a época, assim como agora a utilização dessas mesmas infraestruturas, que eu acho importantíssimo, para a criação de uma competição desportiva
enquadrada, ainda por cima, numa iniciativa de cariz solidário em benefício da ARFA, a Associação de Ciências das Forças Armadas, que é uma associação tão cara e tão rica para a defesa dos nossos docentes das Forças Armadas, que nos têm acompanhado há 50 anos e que têm feito um trabalho indiscutível e ajudado muito a Direção-Geral de Recursos e as Forças Armadas e os camaradas que têm acompanhado no seu longo percurso, mas a melhorar o nível de vida destas pessoas que tanto respeito nos merecem. Portanto, só por esta iniciativa, ter este cariz solidário, para mim é um orgulho estar aqui presente convosco e a colaborar nesta iniciativa. Por isso mesmo, o Ministério da Defesa Nacional tem o privilégio de apresentar este ano o evento Running Challenge, em parceria com as entidades aqui presentes, que eu já falei, para em conjunto, a tal cooperação que aqui tão foi falada e é fundamental, concretizar uma atividade de reforço desportivo do turismo militar e do lazer, promovendo uma imagem inovadora e efetivamente dinâmica e jovem, contribuindo e reforçando uma imagem positiva da defesa, que eu acho que é importantíssimo, da defesa nacional, das Forças Armadas e de segurança, junto à sociedade. As provas que integram este evento têm como uma componente histórico-militar significativa, pois têm um cenário educativo, as linhas de torres, materializadas num conjunto de edificações militares, constituídas por fortes e caminhos, protegeram o Reino de Portugal, como muito bem disseram, e que muito contribuem para a atual configuração geopolítica da Europa, tal como a conhecemos. Isso no século XIX, as linhas de torres garantiram a nossa independência. Atualmente, o turismo militar tem sorte de se poder socorrer desse legado para levar os cidadãos a descobrir a nossa história militar em perfeita simbiose, também como já foi falado, com a natureza, dando a conhecer uma importante e valiosa região em termos económicos e culturais. Esta iniciativa desafia os jovens e os bem jovens a participar num conjunto de provas onde a aventura é permanente, em conexão estreita com a natureza e a história, contribuindo paralelamente para a dinamização do desporto nacional e internacional, salientando-se a nível nacional o cumprimento do desiderato último de tornar a sociedade mais ativa, o que nesta fase da nossa vida é determinante e essencial. As competições em sede do desporto militar integram equipas da Marinha, do Exército, da Força Aérea, da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública, concorrendo com o desenvolvimento e promoção de um quadro competitivo do desportivo militar, que tem o seu expoente nas seleções nacionais de desporto militar, que anos estarão aqui em competição com seleções de outros países, dando base à internacionalização, que também já foi aqui muito bem referido, e do qual, sob a ética do ciclo. Na verdade, este evento esportivo, para além da própria componente esportiva, enaltece a região, os locais e edificações militares e os percursos que simbolizam nos dias de hoje, as rotas militares das linhas de Torres Vedras, e tem uma dupla valência no âmbito do desporto militar e do turismo militar, sendo por isso um importante contributo para as valências da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. Para além de tudo isto, constitui-se como um evento com forte componente de solidariedade, a tal solidariedade que eu fico muito grata, pois os seus dividendos revertem em favor da ARFA. Estão a ser criadas as condições ideais para, através do desporto, aproximar a defesa nacional da sociedade civil, mostrando a todos os que participam e também a quem assiste, e agradecer do evento o prestígio das Forças Armadas e de Segurança, a região de Torres Vedras e, fundamentalmente, o nome de Portugal. Estou aqui hoje em representação da Associação dos Docentes das Forças Armadas, porque o Presidente da Direção, normalmente presente nestes sábados, encontra-se em Belgrado, onde participa na 30ª Assembleia Geral da Federação Mundial de Antigos Combatentes e Vítimas de Guerra. Eu lembrei que faço parte desse grupo, seria talvez interessante dar-me uma pequenina volta, passo o termo, pelas vítimas que os franceses provocaram durante as 3 invasões que ao nosso país causaram durante as suas 3 incursões neste país à beira-mar plantado. Ora, portanto, passou-se muito mal em Portugal naquele tempo e realmente essa é a razão por que terão morrido de fome 1.500, desculpem, 15% dos portugueses que não tinham nada a ver nem com a guerra, nem com Napoleão, nem com a vontade que eles cá estivessem. I can't speak Portuguese, so I can understand just a little, but I try to speak very slow, so
is easy to understand. I am very happy to be here. I will thank everyone, the Recursos to Defesa. A italiana Margherita Magnani fala-nos da importância do CISM, do CISM, Track and Fields and Marathon, a Organização Mundial para o Desporto dos Atletas das Forças Armadas, e saúda o Torres Running Challenger e bem como a sua satisfação em estar presente na organização do evento. CISM was born in 1948, the 18th February of 1948, and involved in this moment 144 countries. In the 4 continents we have countries from Europe, Africa, not Oceania yet, but Asia and Americas too. É gosto que tenha escolhido Torres Vedras para fazer esta apresentação do Running Challenger. E dizer-vos também que para nós é muito agradável poder receber juntamente com os outros municípios este evento. Eu quero naturalmente saudar com um ênfase especial o Sr. Engenheiro Teixeira Duarte, porque naturalmente eu não esqueço, desde 2013, efetivamente foi a pessoa que é o mentor desta iniciativa, foi a pessoa que nos procurou imediatamente, portanto, quando pretendeu iniciar exatamente aquilo que é hoje o Running Challenge e do qual fez referência das diversas etapas ao longo dos anos pela qual esta iniciativa passou. E devo dizer que, efetivamente, foi com muita persistência, e isto é o resultado da persistência que foi perfeitamente visível naquilo que o Sr. Engenheiro fez ao longo dos anos para conseguirmos chegar aqui. E, naturalmente, como momento transformador, foi um momento em que houve a possibilidade de fazer o protocolo com as diversas instituições e, em particular, com o Ministério da Defesa, que aí sim, efetivamente, será o culminar da mostra da importância que realmente este evento começou a ter e já tem. Costumam perguntar relativamente àquilo que eu acho que são características desta zona e do meu município em particular, portanto aqui de Torres Vedras em particular. Eu costumo dizer que uma das coisas mais importantes é a localização e, de uma forma mais geral, a geografia deste território. E, na realidade, em última análise, o que nós temos estado a falar aqui assim é exatamente da geografia do nosso território. Sem a geografia que temos, em particular sem o relevo que efetivamente esta zona tem, não teria havido absolutamente nada disto, não é? E, portanto, o relevo desta zona e o aproveitamento deste relevo permitiu construir um sistema defensivo que é único, que é dos maiores, creio eu, o maior da Europa, é também o mais eficaz e eu vou dizer que foi o mais barato também, creio eu, não é? Portanto, me preocupo muito com estas questões orçamentais, creio que foi o mais barato também. Mais barato em termos económicos não significa isto, que noutros aspectos não tenha sido muito oneroso. E este momento e esta atividade de trail será muito interessante e tem-se manifestado ao longo dos anos muito interessante para o conhecimento das linhas de Torres. Aliás, começando exatamente por esta conferência de imprensa. Se todas as conferências de imprensa para qualquer evento tivessem a qualidade de conhecimento e a transmissão de conhecimento que aqui houve e o nível cultural que aqui houve, de certeza que tínhamos populações bastante mais instruídas e bastante mais motivadas para conhecer muito daquilo que é o nosso património, seja património natural, seja património imaterial, seja património, no caso, património militar, não é? E, portanto, isto significa que os objetivos a que o Sr. Engenheiro Teixeira Duarte se propôs quando começou a trabalhar exatamente este evento estão a ser cumpridos. E estão a ser cumpridos também neste momento. Estamos aqui a fazer uma excelente divulgação em termos históricos, em termos culturais, em termos patrimoniais e, portanto, estão a ser cumpridos exatamente os objetivos que se propôs à partida e, portanto, por isso, mais uma vez, enaltecer realmente esta persistência para que este evento
pudesse vir a ter lugar e tenha um significado bastante grande naquilo que é a participação militar e a participação civil. Felizmente, e portanto eu vejo com muita satisfação que realmente a participação militar vem aumentando ao longo do tempo e que nós poderemos ter então este ano uma participação militar muito significativa, o que nos apraz muito. Aliás, creio que já foi em 2021 que também já houve uma participação militar mais significativa e que o Sr. Ministro da Defesa até nos deu a honra de vir cá a Torres Vedras quando foi no final e fez a corrida e fez um treino de 10 km. Fez o treino de 10 km, exatamente. Mais uma vez, deixando a minha gratidão pelo facto de aqui estarem, de aqui virem fazer a conferência de imprensa e de Torres Vedras poder efetivamente associar-se também a este evento. Agradeço a todos a presença e esperando que realmente este evento continue todos os anos a ter a sua evolução e o seu crescimento, porque isso é substancialmente importante para o nosso património e, em particular, aqui para as linhas torres que temos que potenciar todos da melhor forma. E, portanto, quer através da rota histórica das linhas torres, quer em termos individuais, é muito importante que realmente nós tenhamos a consciência do património que temos, da qualidade desse património, do facto de ser único esse património e que realmente a todos nos deve orgulhar. Muito obrigada. Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procuras está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Mafra, o Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online na internet. Guia do Oeste, guia.pt. O seu guia.